gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man! My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Rodolfo Eckert, falando da Suíça. Como vocês podem perceber aí, a voz de chamada do episódio foi um pouquinho diferente, né? Infelizmente o Og ele não tá presente hoje na gravação. Ele tá em compromissos lá na Red Hat, tá tendo o Red Hat Summit. E enquanto a gente tá aqui gravando, ele tá lá participando dos coffee breaks e ganhando brindes. Mas como sempre, ele já deixou aqui as perguntas, né? E vocês já ouviram aí que hoje a gente está com um convidado e o Bruno vai falar um pouquinho mais sobre ele. Isso aí, bom, o nosso convidado de hoje, que vocês já sabem quem é, ele tem uma profissão muito interessante, né? Ele é engenheiro de confiabilidade, olha só que legal. E eu aposto que você não sabia que essa profissão existia. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, que essa profissão existia. E no caso dele, não é qualquer confiabilidade, né? Ele é engenheiro de confiabilidade no Google, né? Então, é o cara responsável para fazer com que os vídeos, e a gente sabe que principalmente os anúncios, né, do YouTube funcionem rapidamente, sem gargalo, e que você consiga não ter problemas aí na hora de utilizar as ferramentas aí do Google. Já ele vai contar pra gente como é que isso funciona. Ele também é participante ativo da comunidade Python no Brasil, já organizou vários encontros do GruPy quando morava aqui. Mas hoje ele mora e trabalha na Suíça, né? Então a gente também vai perguntar sobre isso daí. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Castalho, Rodolfo. Obrigado, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Eliezer, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, você já mencionou no início do episódio aí, mas eu ia falar Rodolfo e o seu nome inteiro, né? Mas eu descobri agora que eu não sei falar o seu sobrenome. Então, é sempre confuso isso daí. É um sempre, nome que deu problema desde criança. É Eckhardt ou Eckhardt, como é que pronuncia? Geralmente, eu digo Eckert. Eckhardt. Tipo, é isso, exatamente, em queda. Aí fica mais fácil. Ah, legal, então... Ignora metade das consoantes no nome e tá beleza. É legal que eu lembro de há muitos anos você usava Rodolfo Eck, né? Só Eck. Aí a gente costumava falar, o Rodolfo Eck, mas o seu nome inteiro, de repente eu ia falar, bem-vindo Rodolfo, aí eu falei só Rodolfo, porque Eckhardt, mas agora eu sei. É isso aí. Bom, a gente vai começar aqui com alguns tópicos sobre a comunidade, né, Eliezer? Isso. Normalmente a gente inicia, né, aqui os episódios, quando a gente tem um entrevistado, a gente pergunta aí como a pessoa começou a programar, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. O Rodolfo ele já participou, já foi entrevistado lá pelo nosso amigo Thiago Avelino, e lá ele comentou como ele começou a programar e tudo mais. Então a gente, para poder já ir para outras perguntas, a gente vai deixar o link aqui depois no show notes, e aí você pode entrar lá e conferir o canal do Thiago Avelino e conferir a entrevista do Rodolfo e saber como ele começou a programar. Bom, como o Bruno mencionou, né, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre comunidade. A gente sabe que você está há bastante tempo, né, Rodolfo, envolvido com a comunidade Python. Isso. E que já foi organizador de encontros do GruPy. E aí o que a gente queria saber aqui é como que você foi parar na comunidade Python e como que foi a sua participação no surgimento do GruPy. Então, eu entrei no Google em 2006 em São Paulo e foi aí que eu comecei a trabalhar mais com Python. E percebi que... Eu comecei a perceber que a comunidade americana era bastante ativa. Fui a uma PyCon em Chicago, eu acredito, e encontrei o Luciano Ramalho por lá. Acho que por acidente, alguém falando português no corredor, a gente se encontrou assim, a gente se esbarrou. E aí eu fiquei sabendo que o GruPy estava nascendo, digamos. E fiquei de entrar em contato com ele assim que retornasse ao Brasil. Voltando, entrei em contato com o pessoal. O Google sempre teve um programa de outreach
bem forte de tentar fomentar a comunidade, comunidades open source. Então, eu tive o apoio da empresa para chamar o pessoal, tanto para ir para o escritório, quanto para fazer patrocínio. E, se eu não me engano, logo nesse primeiro ano, não sei se foi 2006, 7 ou 8, mas foi logo no começo, teve a primeira DjangoCon, que foi realizada em Mountain View, na sede do Google em Mountain View. E eu consegui que eles fizessem a transmissão ao vivo para o nosso escritório em São Paulo. Então a gente conseguiu assistir, fazer um DjangoCon estendido em São Paulo para todo mundo que estava trabalhando ou estava interessado em trabalhar com Django na época, fosse aprender. E foi que eu comecei a conhecer a galera do Grupal e organizar mais eventos para o pessoal. Legal. Bom, a gente também falou aqui, né, que já faz um tempo que você está morando na Suíça, mas até o momento que você morava ainda aqui no Brasil, se você percebeu alguma diferença lá quando começou o Grupal e você começou a agitar todos esses eventos, para hoje em dia, assim, a diferença na comunidade, o que você acha que melhorou, piorou, como é que tá? Não, hoje com certeza a comunidade está melhor, tanto em número de pessoas como em, digamos, em viabilidade, pois na época éramos poucos que organizávamos os eventos, né? Então, se um de nós não organizássemos algo, nada acontecia. E hoje eu acompanho, eu ainda sou membro da lista de e-mail do Grupo AI de São Paulo, e quando eu vou para São Paulo eu faço questão de encontrar o pessoal. Eu vejo como já existe mais uma rede de organizadores, e mesmo quando certas pessoas têm que se afastar um pouco e têm que deixar de trabalhar pela comunidade, outras pessoas assumem o lugar e continuam organizando eventos. Eu acho que a comunidade de São Paulo está de parabéns. Eu vejo, acompanhando de longe, só eventos maiores e maiores, coisas que os nossos maiores eventos, tirando o DjangoCon, por exemplo, mas nossos maiores encontros tinham 10, 15 pessoas. Hoje em dia eu vi eventos do Grupal acontecendo com muito mais gente do que isso. Então eles estão de parabéns. Com certeza mudou bastante. Dá saudades da época. Antigamente dá saudade dos amigos, de ver todo mundo, e que foi muito bom, mas também é muito bom essa fase nova e ver a comunidade crescendo. Legal, realmente a comunidade do Grupal está de parabéns aí, todos os envolvidos. Conheço uma galera que está organizando, tem evento aí que eles estão fazendo para 120, 150 pessoas, workshops. Tá realmente um grupo assim que parece que o Grupal é uma empresa de eventos hoje em dia, porque tá tudo saindo tão organizadinho, eu tô achando bem legal. E você comentou que de vez em quando você vem no Brasil, né? Eu lembro que a última vez que eu te vi foi numa cervejaria lá em São Paulo, eu esqueci o nome da cervejaria, mas era próximo daquele evento Caipira, né? Que você veio pra palestrar. Esse ano eu vou estar lá no Caipira, que vai acontecer em junho, né? Ainda não decidi que eu vou palestrar. Queria saber se vai vir de novo. Tem alguma ideia aí de quando vai visitar a gente aqui no Brasil? Eu quero ir. Eu estou em discussão agora sobre qual conferência que eu vou participar esse ano. Eu geralmente tento participar de uma conferência grande, e esse ano eu ainda estou em decisão se eu vou para o Brasil, participar da Python Brasil, ou se eu vou para alguma outra conferência. Eu tenho 2 ou 3 ideias de palestras que eu tenho já meio que semi-desenvolvidas para tentar palestrar. Vamos ver, mas eu devo saber mais para frente se eu vou ou não. Eu quero e a família quer também. Legal. Assim que a gente souber aqui, a gente avisa o pessoal aí, porque tenho certeza que depois deles ouvirem aí o episódio, eles vão querer te conhecer pessoalmente, quem sabe até eu mesmo não conheça você pessoalmente. Legal, vai ser um prazer conhecê-los. O mesmo. Bom, aqui pra a gente continuar, né, nesse assunto de comunidade, e você fala a respeito de ter pessoas e estar fazendo eventos e tal, mas tem uma outra iniciativa que você está fazendo que é um pouquinho diferente, né? Você e o Hélio, para quem ouve o Opencast aí, já viu que eu, Bruno e o Og, recentemente a gente participou em algum dos episódios, e o Hélio, ele participa lá. Então a gente queria saber a respeito do Linux Slowdown, que acho que é um canal no YouTube, né, que vocês têm. Como é que ele funciona? Isso, a gente tem um canal no YouTube
barra podcast, barra... É meio que um jeito que a galera aqui que tá morando na Europa, a gente decidiu fazer um podcast aqui para falar sobre tecnologia. E quais seriam assim, os assuntos que vocês gostam de comentar normalmente? Originalmente, o grupo surgiu para discutir temas sobre software livre e open source. Surgiu a partir de uma discussão extensa online sobre open source versus software livre, e alguém falou, olha, seria bom se vocês fizessem um podcast, ou fizessem um vídeo, ou fizessem algo para apresentar o argumento, e nós topamos a ideia, mas já expandiu a nossa pauta para englobar quaisquer notícias de tecnologia. Mas você sabe como notícias de tecnologia são, né? A cada 30 segundos tem algo maior acontecendo, então a nossa pauta cresce. A gente faz a organização pelo GitHub, então se vocês quiserem acessar o GitHub do Unix Lowdown, vocês podem ver a pauta que a gente tem, o nosso backlog de assuntos para discussão. A gente tem assunto para uns 2 anos já para podcast para gravar. Legal, e qual que é a ideia? Só participa o pessoal que mora, tipo, brasileiro que tá na Europa? É mais ou menos assim, não é? Não, a gente organizou assim porque ficava mais fácil pra gente pelo nosso horário, porque tá todo mundo aqui, o Hélio tá na Suécia, eu tô na Suíça e o Aprígio tá na Itália, mas o Linux Band tá no Paraná, por exemplo. Eu acredito que ele esteja no Paraná, ou Santa Catarina, ele está no sul do Brasil e participou também, então nós temos gente participando. Eu acho que o Hélio é o apresentador principal e sempre está presente. O resto do pessoal meio que vai flutuando aparece num canal aqui, num episódio aqui, aparece em outro episódio ali. Então vai variando durante os nossos episódios. Bacana, bom, já que você comentou aí que você mora na Suíça, vamos entrar agora aqui numa parte que a gente vai te perguntar várias coisas sobre isso, tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria saber, né, se você participa de comunidade de tecnologia, de Python aí, e se você participa, como que é? Se é igual aqui, como é que funcionam os eventos, o pessoal, quais são as diferenças, assim, da comunidade suíça para a comunidade brasileira? Uhum. Bom, ano passado nós fundamos o que seria a Associação Python Brasil na Suíça, né? Então a gente fundou o Python Summit Association aqui. A parte muito tradicional da cultura suíça de terem clubes e órgãos não governamentais para fazer várias coisas. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, a FIFA é um órgão, uma entidade sem fins lucrativos na Suíça, né? Então, a Python, a comunidade suíça Python é um tipo de entidade, assim como a FIFA é uma entidade aqui. Nós fundamos ano passado para organizar o Python Summit. Nós tivemos a primeira PyCon Suíça, a primeira conferência nacional de Python ano passado. E esse ano nós tivemos a segunda. As duas foram numa cidade chamada Rapperswil, no cantão de Zurique. E já estamos organizando a próxima para ano que vem. A comunidade ela é diferente porque eu sinto que a gente começou muito mais tarde que os outros países. Certo? Então, por exemplo, já estava muito bem estabelecida aqui. A comunidade de Python na Alemanha, aqui do lado, é muito forte. Então, nós temos bastante influência e temos vários exemplos de como as comunidades se organizaram. Então, nós evitamos várias armadilhas e vários buracos para ir na hora de se organizar. E outro fator que é muito diferente aqui é que a comunidade de Data Science... Então, a comunidade, por exemplo, de GeoPython, aqui é muito forte. Se eu não me engano, eles já estão na 5ª conferência nacional de GeoPython. Então, eles têm uma conferência que é só para tratar de dados geográficos e mapas e coisas do tipo. E é uma conferência muito interessante. Se você está acostumado a trabalhar com Python só para desenvolver web, por exemplo, você tem uma conferência inteira com uma agenda fenomenal, só para ver como tem pessoas fazendo coisas completamente distintas do que desenvolvimento web, com Python ainda. Só para... Antes de eu fazer a próxima pergunta, você comentou aí da PyCon Suíça, né? Vocês têm algum canal no YouTube, algum link, alguma coisa assim que você gostaria de compartilhar com o pessoal? A gente tem... Deixa eu só pegar aqui o link para vocês. O nosso www.python-summit
summit.ch. Beleza, a gente vai deixar também, né, no show notes aqui para quem quiser acessar. A gente pergunta porque às vezes tem várias pessoas, né, que fica com vontade de participar de quanto mais eventos possíveis, mas normalmente acaba não tendo possibilidade de se deslocar, mas aí as gravações e as coisas acaba ajudando, né? Isso, a gente publica os vídeos das palestras e quem tiver interesse em participar, quem quiser passar para cá ano que vem, pode vir. Se não for muita gente, dá para dormir aqui no meu escritório, tem um sofá-cama aqui, pode ficar, a casa está aberta. Olha, eu gostei do convite, hein? Eu vou acabar aceitando esse convite aí um dia desses. Pode eu vou vir, aparecer pode por aí. vir. Pode vir, Aí. em Zurique tem uma atração muito boa, acho que você vai curtir, Bruno. Tem um restaurante vegetariano mais velho da Europa, mais antigo da Europa, fica aqui em Zurique. Então é uma atração interessante. Olha, pode esperar que eu vou, hein? Bom, aí acho que entra numa dúvida aqui, que vai ser a nossa próxima pergunta, né? Aí na Suíça é um país com 4 idiomas oficiais, né? O alemão, o francês, o italiano e o romanche. Romanches. Valeu. Como que é isso aí no dia a dia? Você encontra pessoas falando esses diversos idiomas e no trabalho você usa o quê? Alemão, inglês ou alguma das outras linguagens? Eu vou começar pelo último item. No trabalho a gente fala inglês praticamente. É tudo em inglês, a gente conversa com nossos times ao redor do mundo. O escritório tem uma quantidade bem grande de estrangeiros, então no dia a dia nós falamos inglês na maior parte do tempo. Na rua, conversando fora, conversando com vizinhos e tudo mais, a língua aqui no cantão de Zurique é alemão. A gente está na parte alemã da Suíça, então eles falam um alemão suíço. E além do mais, não é só um alemão suíço, é um alemão com no dialeto de Zurique. Então é um alemão muito específico daqui e muito diferente do que um alemão falado na Alemanha. A gente encontra gente que fala as outras línguas, sim. A maioria das pessoas tiveram... Bom, todos os suíços tiveram na escola pelo menos um outro idioma oficial. Então, ou eles tiveram francês, ou eles tiveram italiano na escola. Então, eles já têm algum contato, mas talvez não sejam fluentes. E você encontra muita gente que mudou de cantões, que são da região francesa, que são da região que é da região italiana, e mudam para cá, porque Zurique é a região central, a área central econômica do país. Então você vê muita gente que mudou para cá, e essas pessoas, a língua principal delas é francês, é italiano. Mas elas vão aprender alemão e vão falar alemão no dia a dia. Você acaba encontrando misturas muito interessantes. Por exemplo, o jeito que você fala muito obrigado aqui é merci viel mal. Então, merci é do francês, obrigado, e viel mal é muito do alemão. Então, é o merci viel mal, que é uma mistura do alemão e francês. Eu fiquei bastante curioso com essa quarta língua aí, que eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar dela hoje, porque eu fui fazer a pesquisa para esse podcast, que é o romanche. Aí eu descobri que ele é meio parecido com o italiano, né? Parece, tipo, pelo menos os fonemas, assim, são muito parecidos com o italiano. Isso, exatamente. O que o pessoal fala é que eles... É meio que um latim que ficou preso no meio das montanhas ali, e o pessoal não quis se misturar. Mas não se usa. Ou se usa. Nos cantões onde a língua oficial é o romanche, eles falam romanche. É a língua oficial deles. Bom, e uma pessoa que só sabe inglês consegue se virar por aí? Tranquilamente. Eu acho assim... eu, por exemplo, falo um pouco de alemão de High Deutsch, né, de alemão da Alemanha. Eu tento me virar aqui, mas... alguns suíços não se sentem à vontade. Eu já encontrei suíço que não se sente à vontade falando o alemão da Alemanha, porque parece muito formal. Imagine se você estivesse andando no Brasil e fosse usar a segunda pessoa tu para conversar com alguém em São Paulo, por exemplo, onde não é comum, sabe? Ou vós. Soa muito estranho, então as pessoas não estão acostumadas, elas simplesmente não falam, ou... o que é o pior, que é o que poderia estar acontecendo, e a pessoa pode ficar intimidada, achar que você está tirando o sarro dela, né? Que você está querendo mostrar pompa, ou que você está querendo, sabe, se exibir. Então algumas pessoas não se sentem confortáveis usando o alemão
alemão da Alemanha. Então eu acabo tendo que praticar o alemão local. Ainda não aprendi. Ainda um dia eu aprendo o dialeto local, mas por enquanto eu me viro em inglês ou com o meu alemão da Alemanha. Existem cantões, claro, que existem menos pessoas que falam inglês, mas dá para se virar tranquilamente. Bom, e quando é que você mudou para aí? Quando? Desde que ano que você tá morando aí? Eu me mudei para cá em maio de 2013. 2013. E como é que foi o processo aí de mudança? Tipo, a sua família, sua esposa, é brasileira também? Ou é suíça? Isso, ela é brasileira. Foi um processo muito interessante, é uma história engraçada do que aconteceu. Nós nos mudamos, não nos mudamos do Brasil para cá, nós morávamos em Londres na época. E quando nós saímos do Brasil e fomos para Londres, nós não éramos casados, nós tínhamos um contrato de união civil, que legalmente é a mesma coisa que um casamento no Brasil, só é um procedimento diferente, é um instrumento legal diferente. E quando nós aplicamos para ter o visto para a Suíça, eu apresento o meu passaporte alemão, porque eu sou descendente de alemão, eu tenho o meu passaporte alemão, e o passaporte dela de brasileira. E o contrato de união civil estável. E a resposta da autoridade suíça foi muito interessante, foi o primeiro choque cultural que a gente teve com o pessoal aqui, que eles seguem a regra à risca, é que a resposta foi, na Suíça, casais de sexo oposto se casam e casal do mesmo sexo tem união civil estável. Vocês são um casal de sexo oposto com uma união civil estável, então vocês não se encaixam na regra. Então a gente não pode aceitar seu pedido de visto. Ou vocês se casam, ou um tem que trocar de sexo. E o processo mais fácil eu acho que foi casar, né? Não, foi o mais rápido, né? Porque menos dolorido. Então a gente foi um processo bem longo. A gente acabou demorando 4 meses, o que era um processo para durar. A gente estava planejando algumas semanas para fazer visto, imigração e tudo mais. Acabou demorando 4 meses. A gente teve que retornar para o Brasil, fazer o casamento apropriadamente dito, e aí em seguida que a gente recebeu o visto. Mas todo esse processo foi feito com o suporte da empresa. Porque a gente foi transferido, o próprio Google transferiu a gente de Londres para Zurique, então a papelada, a burocracia e todo o custo desse processo, quem pagou foi a empresa, então foi longo, mas não foi tão difícil assim. Foi até engraçado. Bom, eu não vou te perguntar todas as diferenças entre a Suíça e o Brasil, porque eu sei que é muita coisa, né? Deve ser, tipo, só conhecendo mesmo para saber, mas eu queria saber, sei lá, se você pode falar pra gente qual que é a principal vantagem e também qual que é a principal desvantagem, se você fosse comparar a vida na Suíça com a vida no Brasil. Ok. Essa eu preciso de alguns segundos para pensar. Eu acho que vantagem, a principal que eu sinto agora é a segurança que eu sinto aqui. Então, quando eu me mudei para Zurique, para Suíça, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e eu fui aprender a ser pai, né? Então eu aprendi a ser pai aqui e agora eu vejo o quanto o valor da segurança que a gente tem com os filhos. Então eu posso deixar eles ficar brincando na rua, eles podem brincar à vontade, vão passear no bosque aqui atrás, entram no mato, ficam à vontade. Eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo, o que está acontecendo com eles, que é uma preocupação que eu nunca tive. Eu nunca fui pai no Brasil, então eu nunca tive que me preocupar com segurança de ninguém, exceto a minha. Mas aqui eu tenho essa tranquilidade. Ponto negativo, eu acho que é esse ponto da cultura suíça de ser muito quadrada, de tudo ter que encaixar na regra perfeitamente. E se não encaixa na regra, muita gente não sabe como se comportar. Então eu vou dar um exemplo. O meu documento de identificação suíço chegou com o meu nome soletrado errado. E eu fui para a autoridade pedir para eles emitirem um documento novo. Cheguei para eles e expliquei, olha, meu nome veio impresso errado. E eles não tinham um procedimento para imprimir outro documento. Porque nunca imprimiram o nome errado.
Tipo, e eles não. Bom, não sei, eu não sei o que fazer. O que que eu faço agora com esse documento? Bom, deixa eu ligar pro meu supervisor. O supervisor não sabia. Deixa eu ligar pro Departamento de Imigração do Estado. Eles não sabiam. Liga pro Departamento de Imigração Nacional. Eles talvez saibam o que fazer. E aí, nesse departamento, alguém teve ideia do tipo, olha, emite outro documento para ele com outro número. Sabe, tipo, tenta, vai ver o que acontece. E eles acabaram emitindo um outro documento de identificação meu, que tinha um outro número, e aí eu tava agora com 2 documentos, um com o nome errado e um com o nome certo. E eu fui lá de novo, olha, agora eu tô com os 2 documentos, o que que a gente faz? Erro meu de novo, porque eles nunca tiveram alguém que tinha 2 documentos, e eles não sabiam o que fazer. Então você acaba sempre encontrando, assim, tipo, se você não se encaixa no script padrão, no roteiro padrão das coisas, você acaba encontrando pontas doloridas de como lidar com o povo suíço, mas fora isso, é bem tranquilo. Bom, eu aposto que esse cara aí que deu essa ideia aí de dar um jeitinho só podia ser brasileiro também, hein? Aposto que. Cara, e eu só quero fazer um comentário que isso aconteceu comigo aqui no Brasil também. Meu nome é Bruno César e eu fui registrado César com S. Por algum motivo absurdo, quando eu fui tirar meu RG, colocaram César com Z. E aí, recentemente, há 2 anos, eu fui me casar. E aí disseram que eu não podia me casar, porque no meu RG era com Z e na minha certidão de nascimento era com S. E aí eu tive que fazer um monte de burocracia aqui para conseguir mudar uma letra do meu nome para poder provar que eu era realmente eu. Mas já existia aqui o procedimento, né? Porque parece que é uma coisa... Errar no cartório no Brasil é uma coisa muito comum, né? Acontece, é interessante. Bom, a gente comentou um pouquinho aí, né, de como é morar na Suíça, como é ter a família aí. E pra gente fechar aí, como que é trabalhar na Suíça? A gente já viu que problemas com o script deles aí é um pouco mais difícil de lidar, né? Porque afinal de contas não tem um jeitinho brasileiro. E outra coisa também, como é que tá o mercado de trabalho aí para brasileiros que queiram ir trabalhar com TI aí na Suíça ou algum outro mercado que você conheça? Aham. O mercado de trabalho aqui tem bastante vaga, mas não é um mercado fácil de se entrar. Se você já tem alguma cidadania europeia, alguma cidadania de algum país da União Europeia e queira se mudar para a Suíça, o processo é um pouco mais fácil, mas só fica realmente fácil se você já tem um emprego antes de realizar a mudança. Então você entra em contato com a empresa, fecha o contrato de trabalho e aí a empresa vai ser a patrocinadora da sua mudança. Aí o processo fica mais simples. Se você quiser mudar e se arriscar e tentar arrumar um emprego, o processo é bem mais complicado. O processo imigratório aqui tenta proteger os empregos dos suíços. Então a empresa tem que praticamente provar que ela tentou contratar no mercado local, mas não conseguiu e por isso que ela está contratando um estrangeiro. No entanto, tem muita vaga aberta. Eu digo pelo menos do pessoal que eu conheço da comunidade Python, todas as empresas com que eu conversei com seus representantes estão contratando. Nosso painel de empregos na Python Summit tinham várias vagas dispostas. O próprio Google está sempre contratando aqui, então a gente está sempre fazendo processo seletivo. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato. Eu tento dar o caminho das pedras para a mudança, mas essencialmente é isso. O mercado de trabalho tem muitas vagas, só é difícil de entrar. Agora, lidar com o dia a dia do trabalho aqui é muito interessante. Essa é uma outra mudança, uma outra diferença muito grande entre o que acontece no Brasil e o que acontece aqui. Aqui tudo é muito caro, então o país é caro, os salários são altos, mas você acaba gastando muito com custo de vida, e o gap de salários aqui não é tão alto. Então, se você pega as pessoas que ganham salários altos e as pessoas que estão ganhando salário baixo, a diferença não é tão grande. O foco aqui realmente tenta fazer um trabalho, vai fazer um trabalho que te interessa, certo? Então, você sempre quis ser professor de escola, tá ótimo, você vai receber um salário suficiente para você ter uma vida confortável aqui, certo? Então, você não vê tanta competição eu tenho que seguir essa carreira porque é a carreira que vai me dar o dinheiro suficiente para eu viver. Não, isso não acontece tanto,
certo? Então, o foco é mais, se você olhar a distribuição de pessoas no sistema educacional aqui, que vão para a faculdade, que vão fazer um trabalho técnico e tudo mais, a maioria está indo para um trabalho técnico ou para um trabalho profissional, que eles dizem, e não para um curso, uma carreira acadêmica. E nem por isso significa que eles vão receber menos, assim, o salário é bom para todos. Então, tem essa diferença. O impacto que isso tem no dia a dia é que quando você encontra uma pessoa que está trabalhando com tecnologia, ela está trabalhando com tecnologia porque ela escolheu aquilo que ela gosta, é a paixão dela. Então, ela tem gosto por fazer aquele trabalho. Não é a escolha que ela teve que fazer porque é onde estava dando dinheiro, era era o curso mais concorrido, ou era onde ela viu o dinheiro fácil. Então, isso acaba afetando o tipo de pessoas com que você se relaciona e suas relações de trabalho. Bom, aproveitando o gancho aí, né, já que você mencionou o Google e a gente está falando sobre trabalho, conta pra gente aí, se você puder, como é que você foi parar no Google e o que você faz atualmente, o que você já fez? Claro, como eu disse, eu entrei no Google em São Paulo em 2006. Foi indicação de um amigo meu que estudou comigo na faculdade. Eu tinha retornado do Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro por um ano, trabalhando em uma empresa. Retornei para São Paulo e alguns meses em seguida ele me indicou para essa vaga no Google. O processo de seletivo no Google, então, era muito mais complexo do que é hoje em dia. Era um processo muito mais demorado, muito mais difícil e era uma tortura, foi um processo de tortura, essencialmente, e era muito longo. Então, depois, teve um dia que eu fiz quase 8 horas de entrevista em um dia. Então, no final do dia, eu estava morto, eu não achava que ia passar, sabe? Pra quê? Sabe? Nunca vou conseguir entrar nessa empresa. Acabei conseguindo, por surpresa. Entrei em 2006 trabalhando com engenharia corporativa, os sistemas corporativos e suporte, TI. Em 2011 eu mudei para Londres, trabalhando aí no time que cuida do YouTube e infraestrutura aqui do YouTube. E em 2013 eu fui transferido para Zurique. Agora eu estou trabalhando no time de confiabilidade de sistemas, Site Reliability Engineering, e mais especificamente nos produtos de travel e flights. Então, na busca por voos e busca por viagens. Bem legal. Então vamos aproveitar que você mencionou esse negócio aí, que é a engenharia de confiabilidade de sistemas, né? E pedir para você explicar aí para os nossos ouvintes o que é isso. O que faz um engenheiro de confiabilidade de sistemas? Claro, a maneira que eu gosto de apresentar isso é que eu digo que confiabilidade é uma das características fundamentais de um sistema, mas que é muito fácil de esquecer dela. Então, por exemplo, quando você está desenvolvendo uma feature nova do seu sistema, uma funcionalidade nova, é muito fácil você testar se essa funcionalidade está funcionando ou não, se ela faz o que você quer ou não, se ela foi desenvolvida completa ou não. Mas confiabilidade é muito mais difícil do que isso, porque a confiabilidade é essencialmente a ausência de erros, né? Então é difícil você manter isso na sua mente sempre, tipo, olha, o que eu estou escrevendo agora vai ajudar o sistema a estar mais disponível ou não? Vai ficar mais difícil de manter esse sistema no ar ou não? É uma coisa difícil de se fazer. No entanto, confiabilidade é essencial. Eu digo que confiabilidade é uma das características cruciais. Por exemplo, o que vocês preferem no YouTube? Ou no Gmail, digamos no Gmail. Vocês preferem que o inbox esteja funcionando ou não? Ou vocês preferem receber um erro 500 ou um return 200? Então a funcionalidade é ótima, mas você não quer receber um erro de sistema, você não quer receber uma mensagem de erro de o servidor teve um problema. Então nosso time trabalha para isso, para tentar tornar os sistemas o mais disponível o possível, dentro da medida do razoável. Então nós temos que medir e definir o que é razoável para um sistema, o quanto ele tem que ser disponível, e trabalhamos para entregar essa disponibilidade, entregar esse acordo, esse SLA. E qual que seria assim uma diferença essencial? Porque, por exemplo, nas empresas que eu já trabalhei,
esse tipo de trabalho que você está me dizendo, por exemplo, garantir a funcionalidade, a performance, a entrega, mínimo de erros, acaba sendo o trabalho daquele cara que hoje a gente chama de DevOps, né? O cara que cuida lá do servidor e ao mesmo tempo manja do código e consegue fazer o deploy das coisas e tal. Qual que seria a diferença essencial aí entre o DevOps e o SRE? O que diferencia esses caras? Eu acho que a diferença, tipo, a diferença filosófica fica clara no nome. Quando você fala que existe DevOps, você está falando que operações vai existir, certo? Vai existir um trabalho de operações no seu sistema. O time de SRE trabalha para não existir operação. Então, tudo que seria um trabalho de operação tem que ser automatizado. Tudo que envolveria um time de operações tem que ser o sistema se remediando automaticamente, se consertando automaticamente para reduzir o trabalho de operações. Então, você não quer ter Ops. Você quer um DevOps menos Ops, seria um time de SRE. Legal. E qual que é o dia a dia, assim, tipo, as tarefas envolvidas nesse trabalho envolve o quê? Analisar profilings, fazer que tipo de serviço na prática? Então, a gente acaba interagindo com o time de desenvolvimento em diversos estágios diferentes. Então, nós podemos interagir com o time de desenvolvimento no estágio de design de um produto novo. E aí, nosso trabalho é essencialmente de consultoria. É um trabalho de verificar o design deles para que eles estão utilizando as ferramentas do modo certo, eles estão usando a infraestrutura do modo certo, eles estão usando as melhores ferramentas, o sistema está sendo desenvolvido de uma maneira que, quando for colocado em produção, fique no ar e que fique no ar o quanto é esperado dele. Então, essa é a primeira interação que nós temos com os times. Nós participamos da fase de desenvolvimento, essencialmente fazendo também uma parte de consultoria, mas também fazendo desenvolvimento e adaptação das nossas ferramentas e infraestrutura para o sistema. Então, desenvolvendo as peças de infraestrutura necessárias para manter aquele sistema em produção. E uma terceira fase seria nós pegarmos um sistema que já está em produção, mas não teve uma relação com o time de SRE ainda, e fazer uma melhoria dele. Então, falar, olha, ele não está disponível, ele não está entregando uma qualidade de experiência para o usuário boa o suficiente, nós precisamos melhorar isso, vamos melhorar esse sistema trabalhando com o time de desenvolvimento ainda. Interessante. Quais que seriam as ferramentas, linguagens e tecnologias aí que o time de SRE usa? Esse é um problema muito específico dos times no Google, que você acaba aprendendo as coisas do jeito Google de fazer, com as ferramentas do Google de fazer. Então, tem algumas coisas que são internas da empresa. Tecnologias em geral, todos os SREs são desenvolvedores. Então, como eu disse, o objetivo é você automatizar todo o trabalho de operação. Então, você precisa conseguir desenvolver para automatizar qualquer trabalho que seja feito. Existe uma meta de você tentar se automatizar fora do seu emprego a todo tempo. Então, você não deveria ficar se repetindo o seu trabalho. Se você teve que repetir ele tem que ser automatizado. E as ferramentas que nós usamos, linguagens de programação que nós usamos, principalmente Python e Go. Escrevemos C++ e Java também, que são outras linguagens aceitas, as outras linguagens principais dentro do Google. Cada time acaba tendo uma peculiaridade ou outra. Por exemplo, eu trabalho num time que acaba desenvolvendo ferramentas em Lisp também. Mas, por exemplo, o ambiente de trabalho, exceto ferramentas de controle de versão, build, deploy, que são padrões dentro do Google, você acaba usando o seu ambiente de trabalho como você bem quiser, instalando as ferramentas que você bem quiser. No meu caso, eu uso essencialmente SSH e Emacs, e é só isso que eu preciso. Legal, é interessante. Eu tenho bastante curiosidade para saber, tipo, se essa é um tipo de, como dizer, uma área que é recente, né? Há alguns anos atrás eu não ouvia esse termo, né? SRE. Eu comecei a ouvir esse termo, na verdade, a primeira vez que eu ouvi foi você que me falou esse termo, e depois eu comecei a ouvir com mais frequência, né? Então, existe algum tipo de framework, de ferramenta ou de serviço que é específico para esse tipo de área, assim?
dashboard? Qual que é ou é um trabalho que você realmente tem que fazer na raça, assim? Você tem que conhecer todas as tecnologias e enfiar as caras. Eu acho que ele não. Eu acho que o processo de você. O processo de um time de SRE não exige ferramentas específicas. Então você pode adaptar a sua ferramenta de monitoramento preferida para o seu trabalho. Então você não precisa se usar a ferramenta. Uma conhecida, eu vou falar uma, mas eu não quero que o pessoal use essa como esse é o exemplo de ferramenta de monitoramento. Mas, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Prometheus, que foi desenvolvida por engenheiros que eram do Google, que saíram e sentiram falta das ferramentas internas de monitoramento que nós temos no mundo fora do Google. Então eles criaram Prometheus, que usa as mesmas ideias, o mesmo design. Então essa é uma das ferramentas. Se você quer ter uma ideia mais ou menos de como funciona o monitoramento para alguns times do Google, essa é uma das ferramentas que você pode olhar. Tem um livro chamado Site Reliability Engineering, escrito por Googlers, e eu acredito que tem uma pessoa do Facebook também que participou da escrita do livro, e eles descrevem bem quais são os processos, quais são as áreas, quais são os aspectos dos sistemas que o time de SRE presta atenção e como que nós implementamos nossas mudanças e nossos processos. Legal, porque deve ter muita métrica envolvida, né? Deve ser um pouco parecido com o que a gente vê em qualidade, você ter que ficar analisando e tem muito tipo de métrica específica, então eu vou procurar estudar porque eu tenho bastante curiosidade com isso daí. E falando de volta no termo, né? Aqui no Brasil, recentemente, se eu não me engano, o Magazine Luiza, eles tinham uma área lá que era tipo a área de DevOps, né? Primeiro eles chamavam de Core Services, né? Eu acredito que eles chamavam de Core Services porque o termo SRE não era ainda cunhado. Aí, recentemente, eu vi umas palestras do pessoal que eu conheço de lá e eles passaram a chamar, né, a área de SRE. Você conhece o mercado brasileiro? Você acha que você conhece, tem tipo mercado para esse tipo de trabalho no Brasil? Empresas que procuram esse tipo de profissional aqui? Eu acredito que sim. Eu acho que e uma das coisas que quando eu dou palestra, uma das perguntas que as pessoas fazem é: bom, isso aí se aplica ao Google, que tem, sabe, mais servidores do que Deus, e minha empresa que tem, sabe, 10 máquinas, isso aqui dá para aplicar isso, sabe? Não me interessa tanto, sabe, como o Google faz as coisas, não é da minha escala, sabe? Mas eu acredito que sim, que você pode aplicar as ideias e como o funcionamento do time de SRE, mesmo para times pequenos. Você imagina o seguinte: imagina que o que seria o trabalho de operações você consiga automatizar, sabe? E se você é do time de operações, não sinta medo disso, não sinta medo que o seu emprego está em risco, não, utilize seu tempo para desenvolver, para subir, se evolua na sua carreira e passe a desenvolver as ferramentas que vão ajudar os desenvolvedores da sua empresa a continuarem desenvolvendo sistemas assim. Então não é a questão de automatizar operações e demitir todo mundo de operações, não. Você acaba tendo vaga para todo mundo, mesmo para times pequenos. Então eu acho que sim, que pode ser aplicado mesmo para empresas pequenas e médias. Sobre o mercado brasileiro, infelizmente eu não tenho muito contato, porque quando eu saí do Brasil, como você disse, não era algo. DevOps estava começando a crescer, mas só empresas muito grandes já faziam SRE, então Facebook fazia, Google fazia, Amazon e tal. Mas agora você vê empresas menores percebendo o valor disso e vendo que esse é o melhor caminho para seguir. Bom, agora supondo que alguém ouviu tudo isso aí que a gente conversou e esteja interessado, quais seriam as skills necessárias que você recomendaria uma pessoa que está interessada em aplicar para uma vaga de SRE, alguma coisa para começar a se movimentar para que seja possível trabalhar e chegar ao posto de um SRE? Legal. A minha primeira dica seria: leia o livro Site Reliability Engineering para você ter uma ideia concreta do que é o trabalho, o que a gente vai estar fazendo, para ver se te interessa. Se o trabalho te interessa, os principais skills que nós estamos procurando, você tem que essencialmente ser um bom desenvolvedor. Então vai ser bom ter entrevistas pedindo para você escrever código. E a outra skill muito importante é saber fazer arquitetura do que a gente chama de Large Scale Non-Abstract Systems,
que são arquiteturas de sistemas de grande escala não abstratos. Então, imagine o seguinte, imagine que você tenha que fazer o design, que você tivesse que remontar o Twitter, por exemplo, e você tenha que remontar o Twitter para 10 usuários. Então, quais são as peças de software que você usaria, quais são as ferramentas que você usaria para desenvolver esse sistema para 10 usuários? Quando você completar esse exercício, sobe agora para 1.000 usuários. Quando você completar esse exercício, faça para 1 milhão de usuários, 10 milhões, 1 bilhão de usuários. E aí, a cada passo, cada vez que você cresce o número de usuários, as ferramentas e os problemas que você vai ter que resolver no seu design são diferentes. O que a gente quer é alguém que seja capaz de perceber quais são os gargalos e como resolver esses gargalos e, como eu falei, non-abstract, a gente não quer algo abstrato, a gente não quer alguém que fale, não, compra 2 ou 3 clusters da marca X, instala o banco de dados da marca Y e usa como se fossem caixa pretas. Não, eu quero que você descreva o que essa caixa preta está fazendo, como que essa caixa preta falha, por exemplo. Sabe? Se a gente sobrecarregar ela, como que é o comportamento dessa caixa preta quando ela está falhando? Então, esse é um skill set que a gente procura. Infelizmente, não é um skill set fácil de praticar. Não é uma disciplina que se ensina muito nas faculdades, ou que seja fácil de praticar no dia a dia. Você tem mesmo que sentar e imaginar o problema e tentar resolver e discutir com amigos, com comunidade e tudo mais, para ver se sua resposta faz sentido ou não. E uma coisa que eu fico imaginando também é que o cara que trabalha com isso daí, ele tem que ter comunicação e jogo de cintura, né? Porque, por exemplo, developer, qualquer um de qualquer tecnologia, é um cara que tem um ego um pouquinho inflado às vezes. Você nunca sabe com quem você está trabalhando. E às vezes o cara faz um código ali que para ele, e escolhe uma solução que para ele é a melhor do mundo, e até você provar para ele que existe algum problema, você vai ter que realmente ter um jogo de cintura enorme. E pelo que eu entendi, esse engenheiro de confiabilidade é o cara que vai bater de frente com o developer, né? O cara que vai sentar ali numa reunião com o developer e falar, cara, essa consulta que você está fazendo aqui, ó, nessa API, ela tá ruim. Você tem que mudar. Eu tenho umas ideias aqui para você, porque eu também sou developer, mas vamos discutir e achar uma solução que escale. É mais ou menos isso. Isso. Geralmente o tipo de atrito que acontece entre o time de desenvolvimento e o time de SRE é um pouco diferente. Ele é um atrito do tipo, o time de desenvolvimento quer lançar funcionalidades novas, né? Eles querem fazer o produto crescer e fazer coisas novas, certo? E a cada mudança que você está fazendo, a cada rollout que você está fazendo, você está inserindo coisas desconhecidas no seu sistema, certo? E o time de SRE está tentando fazer o sistema ficar estável e ficar no ar. E quanto mais desconhecido você tiver, pior fica, né? Então, esse geralmente é a dissonância, os objetivos diferentes que os times têm. Infelizmente, nós temos ferramentas para lidar com isso, por exemplo, SLAs e error budgets, orçamentos de erros, digamos, para fazer com que os times trabalhem juntos e cheguem ao mesmo ponto. Quando é a parte de arquitetura ou a parte de design de um sistema, geralmente é mais fácil. Por exemplo, quando o time de desenvolvimento está desenvolvendo uma ferramenta e eles falam que eles querem ter 99,99% de disponibilidade, mas eles uma principal dependência deles é de um sistema que tenha 99,9% de disponibilidade. Fica fácil demonstrar como essa dependência vai ser um problema para eles. Então, geralmente na fase de arquitetura, o trabalho não é tão difícil de provar quais são as armadilhas, as arapucas a se evitar. Geralmente é já na fase de produção que o time de desenvolvimento quer andar rápido e o time de SRE quer manter o sistema estável, que as discussões aparecem. Bom, agora surgiu uma curiosidade aqui, se nesse processo todo aí, se existe a figura do engenheiro de qualidade e como funciona a integração, né, do time de SRE com testes e release. Claro, existe sim. Existem times que têm não só o time de desenvolvimento, existe um time de qualidade, existe um time de engenharia de produção e existe o time de SRE do lado.
a principal diferença entre o time de teste de qualidade e o time de teste e o time de SRE é que o time de qualidade vai estar medindo o produto em si. Então, as funcionalidades estão sendo entregues conforme desejado, conforme a especificação, se elas funcionam, considerando que a infraestrutura funcione do jeito como ela deve funcionar, pois esse é o papel do time de SRE, fazer com que a infraestrutura funcione do jeito que ela deve funcionar. Então, essa é a diferença entre os times. Outra diferença, por exemplo, é quando você está fazendo um rollout, quando você está distribuindo uma versão nova do seu binário, geralmente os times de SRE, eles mantêm as ferramentas que são utilizadas para fazer o rollout, mas o rollout em si é feito pelo time de desenvolvimento assim que eles obtêm a aprovação do time de QA. Então, o time de desenvolvimento desenvolveu a ferramenta, passou para o time de qualidade para fazer a verificação. Assim que a verificação foi feita, está tudo funcionando bem, aí volta para o time de desenvolvimento para fazer o rollout. Enquanto isso, o time de SRE simplesmente mantém com que as ferramentas que estão por baixo desses dois times estejam funcionando conforme esperado. Bacana. Eu imaginava que tinha realmente muita ligação com qualidade, assim, a parte de SRE. E eu acho que até na maioria dos casos a gente acaba tratando como qualidade o que na verdade seria a SRE, né? Não sei até que ponto, talvez quando o projeto começa a crescer muito, fique interessante dividir realmente as responsabilidades, né, entre SRE e qualidade. Mas o que eu mais vejo é que as duas coisas acabam andando juntas, né? É aquilo que eu tinha falado, né? Às vezes o DevOps é o cara responsável, mas se o DevOps não deu conta de sinalizar, né, que tem um problema ali com o sistema, é o cara lá da qualidade que vai pegar aquilo e é ele que vai puxar a orelha do developer e falar, olha, tá aqui, ó, abre um bug lá e fala, olha, isso aqui precisa ser arrumado, performance não tá boa e por aí vai. Então, parece que são duas coisas que se encaixam bem. Bom, a conversa está muito legal, eu sou muito curioso com esse tema, até porque a gente trabalha também com qualidade de software aqui na Red Hat, tanto eu, Eliezer e o Og, mas para o podcast não ficar muito longo, né, a gente está chegando no fim, e no fim a gente tem aqui geralmente a gente faz igual no fim de todo episódio. Antes de partir para o fim, me surgiu uma outra questão agora que não estava na pauta, mas eu vou fazer questão de te perguntar, que é uma curiosidade, que é o seguinte, o que o Rodolfo faz quando ele não está programando, quando ele não está trabalhando? Tem algum tipo de hobby, de atividade aí que você gosta de fazer para passar o tempo? Qualquer coisa que você gostar. O Eliezer, por exemplo, quando ele não está trabalhando, ele está tomando cerveja, né? Isso a gente já sabe. Eu, de vez em quando eu não tô tomando cerveja, tô andando de bicicleta, né? E o Og, quando ele não tá trabalhando, pode ter certeza que ele tá em alguma biblioteca ou livraria, ou ele tá lendo um livro. E o Rodolfo, faz o que da vida quando não tá programando? Eu acho que meu principal hobby foi, durante muito tempo, malabarismo. Então, eu pratiquei malabarismo durante um bom tempo com vários aparelhos diferentes. Infelizmente, recentemente, eu tenho tido pouco tempo por causa dos 2 filhos pequenos. Então, hoje em dia, se eu não estou programando, se eu não estou na frente do computador, eu estou com os 2 pequenos, aproveitando eles. Legal, bacana. Bom, então agora finalmente vamos para o top 5, né? Eu não sei se você já sabe como funciona, mas no top 5 a gente vai querer saber algumas referências suas a respeito de algumas coisas que você consome culturalmente, né? E quais são as suas indicações, né? Não precisa ser nada da moda, não precisa ser nada muito recente, coisas que realmente te dão algum significado, fazem diferença pra você. Então a gente quer, não precisa ser 5 também. Se você quiser citar 1, 2, 3, fica a seu critério. Então a gente vai começar pelos filmes. Quais são os filmes que você indicaria pra gente? Cara, filmes, eu tenho um gosto muito... Eu gosto de filmes que doem um pouco na mente, assim, que você tem que assistir algumas vezes até entender, e vale a pena assistir de novo, até você entender a história, mas tem muita gente que não tem paciência para isso. Recentemente, um dos filmes que eu gostei bastante foi Arrival, do Villeneuve, que trata da questão de como a interpretação da realidade depende da língua que você fala, da sua linguagem. Esse filme é excepcional, vale a pena assistir. Outro filme que eu gosto muito, mas é um filme também complicado de assistir, chama Primer, de 2004, eu acredito. Primer fala sobre viagem no tempo. E tem um timeline bem complexo de se acompanhar. Eu li em algum lugar que alguém disse que é um dos filmes mais difíceis de se acompanhar por causa do timeline deles.
do que acontece, mas vale muito a pena. É um filme legal. Oldboy tem duas versões. Oldboy tem uma versão coreana original e tem uma versão americana de Hollywood. Eu recomendo assistir a versão coreana original. É muito interessante também. Se eu não me engano, é baseado em um mangá. Oldboy. Seven do David Fincher, de 95, 96. Também Morgan Freeman e Brad Pitt. Eu achei excelente esse filme. Eu era pré-adolescente na época, eu lembro o quanto me marcou Seven, e até hoje eu assisto, eu acho muito interessante. E quinto filme, eu tenho que falar o Dune, do Jodorowsky. Tem um filme chamado Jodorowsky Dune. Existe um livro chamado Dune e um filme chamado Dune. Mas o Jodorowsky, que é um diretor de cinema muito louco, é um cara muito louco mesmo, vale a pena procurar. Ele chegou a produzir o filme, então ele encontrou a equipe para trabalhar, ele encontrou a equipe gráfica, ele juntou o pessoal, ele juntou o H.R. Giger, que era suíço, que é o designer que inventou os aliens, do Alien, aquele que sai a boquinha, sabe? Ele é o cara que criou aquele design, então ele juntou uma equipe excepcional para fazer o filme Dune, que nunca foi feito. O filme nunca foi produzido. Então agora produziram um metafilme, que é um filme sobre essa produção que nunca aconteceu, sobre na verdade, a publicação que nunca aconteceu, a produção ocorreu, e é excepcional, chama Jodorowsky's Dune. Eu recomendo muito, vale a pena assistir. Maravilha. Bom, eu não sei dizer se eu já assisti algum desses aí, mas pelo que você comentou, fiquei curioso de assistir todos. E pra gente continuar aqui, o que você recomendaria sobre músicas? Pode ser banda, pode ser artista, pode ser qualquer coisa relacionada à música. A música também é interessante, eu gosto muito de trabalhar escutando música, mas eu organizo as minhas playlists baseado num tema. Agora de mente eu vou ler a playlist que eu estava escutando hoje no trabalho. O tema de todas as músicas aqui é tudo sobre amor, mas não um amor romântico, são formas diferentes, amor paterno, amor com seu irmão, amor pela vida, amor pela natureza, são várias formas diferentes. Então a primeira música da playlist aqui é Björk, All Is Full of Love. Eu acho excepcional essa música. A Björk é excelente, mas essa música é muito boa. Craig Cardiff, que é um cantor canadense, ele é um songwriter canadense, e Love is Louder é uma música muito boa dele. Depois Nina Simone com Sinnerman, também excepcional, muito boa essa música. No último episódio, eu vi que uma das recomendações foi Sigur Rós. Tem uma das músicas deles que eu acho muito boa do álbum Valtari, o Fugor Piano. Essa música é muito boa, e principalmente se você levar em consideração a fase em que a banda estava passando e com a saída de um membro e tudo mais, você viu a quantidade de emoções que eles passam por essa música, que não tem letras, assim, é instrumental, essa música é muito boa. E a última é da Lyra Lynn, que é uma cantora americana, é da trilha sonora da série True Detective, da segunda temporada, que é trilha sonora excelente, mas tem uma música chamada It Only Takes One Shot, da Lyra Lynn, que eu acho muito boa e eu recomendo. Bom, já que você recomendou as 5 músicas, né, a gente tem a playlist do Castalho. Qual dessas, que aí vai complicar um pouco mais a sua vida, qual dessas você acha que a gente deveria incluir lá, ou se a gente inclui... Tá bom, umas 2, 3, pode ir lá. Então, se tiver que escolher uma, eu acho que eu incluiria Nina Simone no Sinnerman. Se você tá trabalhando, você precisa de um pique assim, se você tá meio down e você quer... Tipo, essa música pra mim é o tipo de música que eu nunca paro no meio, porque eu acho que seria, tipo, desrespeitoso pela qualidade da música e pela Nina Simone. É uma música que, tipo, te dá energia pra você terminar seu trabalho e seguir adiante. Eu recomendo Nina Simone com Sinnerman. Legal, inclusive o filme é sensacional, né? O filme que saiu recentemente aí, o documentário dela, é muito bacana.
É demais. Bom, vamos pular agora para a parte que tradicionalmente seria o Og que perguntaria, né? Porque ele é a gente descobriu recentemente, inclusive, que tem uma palavra para isso em japonês, né? Que se chama. Eu não vou lembrar a palavra agora, depois a gente coloca aqui, mas é uma palavra que em japonês é para pessoas que colecionam livros e nunca conseguem ler, né? Mas o Og é o contrário. Ele lê muito mais livro do que ele consegue colecionar, né? Porque eu não sei como ele consegue ler tanto, né? Então normalmente é ele que pergunta. Então, quais são os livros que você recomendaria aí? Pode ser qualquer tipo de livro. Eu gosto de ler geralmente ficção. Um dos livros que eu recomendo, aliás, é uma das palestras que eu gostaria de dar na Python Brasil esse ano, se rolado eu ir, é sobre princípios que eu aprendi desse livro, apesar de não ser uma pessoa extremamente religiosa, mas é um livro religioso, é o Bhagavad Gita, que é um livro indiano, do hinduísmo. É um livro muito interessante. Era o livro favorito do Gandhi. É o livro que o Oppenheimer tirou o quote dele famoso, assim, que da entrevista dele, assim, que ele inventou, que o time que ele liderava inventou, montou a bomba atômica. Tem quotes excepcionais, tem lições excepcionais desse livro. Acho que vale muito a pena ler, mesmo se você não for uma pessoa religiosa. O Processo, de Kafka, acho muito interessante. Acho um livro muito bom. O Jab, né, que acho que esse também é unânime, acho que ganhou um prêmio Pulitzer. Esse livro que é o Gödel, Escher e Bach, do Hofstadter, vale muito a pena conhecer. Ele traça paralelos entre áreas distintas, assim, de uma forma excepcional. Vale muito a pena ler esse livro. Outro, eu não queria fazer um clichê, mas 1984, do Orwell. Acho que a gente está numa época interessante da história. E vale a pena ler esse livro e tentar fazer paralelos com o que a gente está vivendo hoje em dia. E mais outro muito interessante, que ficção científica é esse, tem que falar, do Arthur C. Clarke, O Fim da Infância. É outro livro excelente que eu recomendo. Legal, tem muitos aí que eu não conheço não. Obviamente que acho que o único que eu conheço aqui, que eu já li, é o 1984. E eu já ouvi muito falar do Gita, né? Inclusive porque eu gosto bastante do tema. Até ia te perguntar, né? O seu Twitter, ele é Cisdharma. E aí eu ia te perguntar, acabei esquecendo. Você é relacionado com o budismo tibetano de alguma forma? Exatamente. O Dharma é meio que um dos temas que aparece tanto no budismo quanto no hinduísmo e algumas na fusão de religiões que acontecem naquela região da Ásia. E é meio que o caminho que você tem que seguir, né? Um caminho que vale a pena você seguir. E é daí que eu tirei o meu nick pro Twitter. Legal. Bom, foi um bate-papo muito bacana, como o Bruno disse, eu acho que a gente ficaria ainda por um bom tempo conversando, mas para poder manter aí o episódio dentro dos padrões de tempo que a gente costuma deixar, a gente vai encerrar. Gostaria de agradecer você, Rodolfo, por ter o tempo de falar aqui conosco, principalmente porque aí já são, acho que mais de meia-noite, né? Já são quase 1h da manhã. Isso, quase 1 agora, é isso. Obrigado aí pelo seu esforço, né? Eu tenho certeza aí que todos os nossos ouvintes também vão ficar agradecidos por você ter participado e foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, Elias e Bruno, pelo convite. Eu espero que o pessoal tenha curtido o bate-papo. E, de novo, se alguém tiver alguma dúvida, tanto sobre trabalho como SRE, como trabalhar para o Google, como trabalhar aqui na Suíça, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. Eu tento responder a todos. Se eu não respondi o seu e-mail, não é porque eu ignorei, eu simplesmente não tive tempo para responder ainda. Eu tento responder assim que possível. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet.